Beleza? Hoje eu quero ensinar para vocês lançamento oblíquo. Toda vez que a gente tiver uma situação de lançamento oblíquo, nós teremos o seguinte. Aqui está o chão. Do chão vai partir um corpo e esse corpo tem que ter uma velocidade inicial. Todo lançamento oblíquo, como parte do chão, ele tem que sair do chão com uma velocidade inicial e essa velocidade inicial sempre vai estar inclinada. Então, a velocidade inicial está inclinada e ele te dá o ângulo de tiro, que é o ângulo formado entre a velocidade e o chão, e a horizontal. Vamos falar que esse ângulo é θ. A primeira coisa que nós vamos fazer, sempre, é pegar essa velocidade inicial, que tem esse ângulo θ, e decompor ela. Porque toda vez que a velocidade está inclinada, quando ela está assim, ó, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela puxa para frente com a velocidade assim, e ela puxa para cima. Então essa seta aqui, ó, ao mesmo tempo que ela puxa para cima, ela puxa para frente. A velocidade que ela puxa para cima, eu vou desenhar ela aqui assim, ó, com essa seta laranja, e eu vou falar que é a velocidade inicial no eixo Y. E a velocidade que ela puxa para frente, eu vou falar que é essa velocidade aqui, que é a velocidade no eixo X. Observem que no Y eu chamei de V0, eu chamei de V0Y. No X eu não chamei de V0. Por que no X eu não chamei de V0? No X, o movimento ele é um movimento uniforme. Ele vai acontecer durante toda a trajetória, mantendo a velocidade Vx constante. Mas o V0y ele vai mudar com o passar do tempo. Porque quando ele estiver subindo, a gravidade vai estar freando ele. E na hora que ele chegar no ponto mais alto, a gravidade vai acelerar ele para baixo. Então nós vamos ter que esse lançamento, ele vai ter esse tipo de formato aqui, ó. Ele vai descrever uma parábola. Aí nós temos então que ele sobe com velocidade inicial V0y e vai para frente com velocidade Vx. A velocidade sempre é tangente à trajetória. Então, por exemplo, a velocidade nesse ponto é v. E esse v ele é composto do Vx, que é o mesmo aqui de baixo, e ele é composto do Vy. Só que esse Vy aqui, ele já não é igual a esse V0y, porque ele subiu. Quando ele sobe, a gravidade vai freando ele. Então esse V0y aqui, ele é um número maior do que esse Vy aqui. E se tivesse aqui, ó, subiu mais, a velocidade, o Vx mantém o mesmo Vx, só que o Vy vai diminuir ainda mais. O Vy agora ele é menor ainda, porque está mais alto. E a velocidade resultante é tangente à trajetória, que é a velocidade resultante. No ponto mais alto da trajetória, aonde você tem a Hmax, que é a altura máxima, no ponto mais alto, ele só tem o Vx. Então, no ponto mais alto, ele não tem mais o Vy. Por que ele não tem mais o Vy? A gravidade vai freando. Na hora que ele chega no ponto mais alto, ele para de subir para ele começar a descer. Então, no ponto mais alto, sempre ele vai ter somente o Vx. Cuidado, tem uma pegadinha. Muitos exercícios falam para nós assim, a velocidade é nula no ponto mais alto. No lançamento oblíquo, a velocidade no ponto mais alto ela não é nula. A velocidade no ponto mais alto ela é Vx. Quem que é nulo no ponto mais alto? É o Vy. A velocidade em Y, que é a velocidade vertical, ela é zero no ponto mais alto. Mas ainda sobra Vx. E à medida que vai descendo, quando ele está aqui, por exemplo, ele continua tendo o Vx, que é o mesmo de sempre, porque na horizontal a velocidade é constante. Ele adquire para baixo o Vy
porque agora a gravidade está acelerando ele para baixo, e a velocidade resultante continua sendo a reta tangente à curva. Essa é a velocidade resultante. Então, quando a gente for trabalhar com lançamento oblíquo, a primeira coisa que nós fizemos foi decompor a velocidade em V0y e Vx. Então, nós fizemos isso aqui, ó. A velocidade estava assim, inclinada. V0. Nós decompomos falando que aqui era o Vx. E aqui foi o que eu chamei de V0y. Aqui eu tenho um ângulo de tiro que foi o ângulo θ. Se você observar, o V0y ele é cateto oposto de θ. Cateto oposto nós usamos seno. Então, o V0y é só pegar o V0 e multiplicar pelo seno de θ. Aí nós temos a velocidade inicial no eixo y. A velocidade no eixo x, ela é constante e ela é o cateto adjacente. Cateto adjacente nós utilizamos cosseno. Então a velocidade no eixo x vai ser o V0 vezes cosseno de θ. Então nós temos velocidade no eixo y, velocidade no eixo x. Agora, depois que eu decompus a velocidade, eu vou trabalhar como o Galileu me ensinou, com os movimentos independentes e acontecendo simultaneamente. Vou trabalhar primeiro com a vertical. Como que eu trabalho com a vertical? Observe que ele sobe para depois descer. Então, com a vertical, eu vou dividir o movimento vertical primeiro em subida. Vou trabalhar só com a subida. A velocidade inicial na vertical é o V0y. Como que eu calculo o V0y? V0 vezes seno de θ. A gravidade, como ele está subindo, a gravidade está freando. E a gravidade a gente considera ela como G na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós vamos trabalhar assim, com as equações do movimento uniformemente variado. A primeira, V igual a V0 mais AT. V é a velocidade no ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade é zero. Porque no ponto mais alto ele para de subir. Então, lembra que eu estou trabalhando só com vertical. Eu estou trabalhando só no eixo Y. Então, a velocidade no eixo Y no ponto mais alto é zero. A velocidade inicial no eixo Y é o V0y. Quanto que vale a velocidade inicial no eixo Y? Tudo no eixo Y. V0 vezes seno de θ. Essa é a velocidade inicial no eixo Y. A aceleração está freando. Como a aceleração está freando porque está subindo, menos gt. Passa para o lado de lá, vai ficar menos V0 seno de θ é igual a menos gt. Multiplico por menos 1, V0 seno de θ é igual a gt. Vamos isolar o tempo, que aí a gente vai descobrir o tempo de subida. Passo o g para lá dividindo, o tempo vai ser igual a V0 seno de θ dividido por g. Essa conta aqui vai me dar o tempo que ele leva para subir. Então eu vou chamar isso aqui de tempo de subida. Se o exercício for composto da seguinte forma: se o corpo sair de uma altura, vir fazer o lançamento oblíquo e cair na mesma altura, se a altura de saída tiver igual à altura de chegada, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então, o tempo de descida também seria igual a V0 seno de θ dividido por g. Esse seria o tempo de descida. Se fossem, saiu e chegou no mesmo nível.
Quem que seria o tempo total, então? O tempo total seria o tempo de subida mais o tempo de descida, que é 2 vezes isso. Então, se eu quisesse o tempo total, eu teria que fazer assim, ó. O tempo total, subida mais descida, saindo e chegando no mesmo nível, 2 que multiplica V0 seno de θ dividido por G. Agora, se eu quisesse a altura máxima que ele atingiu, como que eu iria fazer para descobrir a altura máxima? Eu poderia pegar a equação de Torricelli, V² igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final, lembra que eu estou trabalhando com o vertical. Então aqui seria Vy, V0, Y. Seria 0 no ponto mais alto, ao quadrado, é igual a V0Y. Quem que é o V0? Y, V0 seno de θ. Então seria V0 seno de θ, isso tudo ao quadrado. Mais, não, menos, porque está subindo. Menos 2G. O ΔS seria o H máximo, a altura máxima. Passa esse cara para cá, ficaria 2GH max é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, passo 2G para lá, a altura máxima seria igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por 2G. Essa fórmula ela é importantíssima e eu quero que vocês anotem ela. Porque se você lembrar essa fórmula da altura máxima, se o exercício estiver te pedindo, calcule a altura máxima, e você lembrar essa fórmula direto, você evita fazer toda essa parte de conta que eu fiz. E já pode usar direto ela e chegar direto no resultado final que você quer. Agora, se você não lembrar essa fórmula de cor, você tem que fazer esses passos, decompor os vetores, fazer a vertical, subida, fazer a vertical descida, para depois você chegar aqui. Até aí, tudo bem? Então, tranquilo, vamos dar continuidade. Então, dessa parte de lançamento oblíquo, além da altura máxima, que é importantíssima a gente saber a equação, que é V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G, saber a equação do tempo de subida é importantíssimo. Lembrando, tempo de subida é igual a V0 seno de θ sobre G. Esse V0 é a velocidade que estava na hora que ele foi lançado. Velocidade de lançamento. V0 seno de θ sobre G. Lembra, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se você fizer essa conta aqui e descobriu que essa conta deu 15 segundos, se ele saiu do nível e chegou no mesmo nível, ele levou 15 segundos para subir, 15 segundos para descer, dando 30 segundos de movimento. Então, a fórmula do tempo de subida e a fórmula da altura máxima são as fórmulas mais importantes até o momento. E agora eu vou fazer com vocês a parte horizontal do lançamento oblíquo. Porque tudo isso que eu fiz foi trabalhando com a vertical. Agora eu vou trabalhar com a horizontal. E na horizontal nós vamos descobrir o alcance. Porque o lançamento oblíquo ele faz essa parábola assim. Observe que de um dedo meu até o outro dedo tem uma distância, que é o alcance do lançamento, o alcance do tiro, que é uma informação importantíssima que a gente tem que saber resolver. Para isso, vamos trabalhar aqui, ó. Horizontal. Na horizontal, a gente tem que lembrar que a velocidade em x, ela é constante, porque a gente está desprezando a resistência do ar. E além de ser constante, então essa velocidade em x ela é constante. Se ela é constante, você tem um movimento uniforme.
Então, como você tem um movimento uniforme, você já sabe que essa velocidade em x, ela é V0 cosseno de θ. O corpo sai daqui, ele vai fazer uma parábola. Essa distância daqui até aqui é o alcance do lançamento, que é importantíssimo. Então ele saiu daqui, subiu, desceu e chegou até aqui. É o que eu quero determinar com vocês agora. Esse alcance é a distância. Aí você sabe que distância no movimento uniforme, você pode usar a fórmula D igual a VT. Deus vê tudo. A distância eu vou chamar de A, de alcance. A velocidade é o Vx, que é o V0 vezes cosseno de θ, vezes o tempo. Então é só pegar V0 cosseno de θ e multiplicar pelo tempo. Lembra que o tempo é o tempo de subida mais o de descida. Galileu, os movimentos acontecem simultaneamente. Então o tempo vai ser o tempo total, que é 2V0 seno de θ dividido por g. Esse tempo total é somando subida mais descida. Então nós vamos ter o seguinte. O alcance vai ser igual a V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo, que é 2V0 seno de θ dividido por g. Então, V0 cosseno de θ vezes 2V0 seno de θ dividido por g. Eu vou passar para o lado de cá, que está meio apertado ali. Então, passei essa equação do alcance para cá. V0 cosseno de θ vezes 2V0 seno de θ sobre g. Aí nós vamos ter, o alcance vai ser igual V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Sobrou 2 vezes seno de θ, 2 seno de θ, que multiplica cosseno de θ. Isso tudo dividido por g. O alcance vai ser igual a V0 ao quadrado vezes 2 seno de θ cosseno de θ tem uma propriedade, uma identidade trigonométrica que fala para nós isso aqui, ó. Importante saber. 2 seno de θ vezes cosseno de θ é igual ao seno de 2θ. Então, aonde eu tenho 2 seno de θ cosseno de θ, eu vou trocar por seno de 2θ dividido por g. O que seria esse seno de 2θ? Vamos supor que o ângulo de tiro, que é aquele ângulo que saiu, ó. A bolinha saiu aqui com um ângulo de 30 graus. Então, θ seria 30 graus. 2θ seria 2 vezes 30 graus. 2 vezes 30 graus daria 60 graus. Então, eu tenho que multiplicar aqui o θ, que é o ângulo, por 2, para depois eu calcular o seno. Essa é a diferença aqui. Então, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. Se o ângulo de tiro aqui, ó, for 45 graus, aí eu tenho que pegar 2, multiplicar por 45 graus, que dá 90 graus. Aí eu vou calcular seno de 90 graus. O resultado eu vou multiplicar por V0 ao quadrado e dividir por g. Uma coisa que é muito importante vocês saberem é que toda vez que pedir o alcance máximo, que é a maior distância que ele vai andar quando for atirado, vai ocorrer quando o ângulo de tiro for de 45 graus. Então anota aí, ó. Alcance máximo é quando θ é igual a 45 graus, que é o ângulo de tiro. Em suma, a equação mais importante da horizontal é essa equação aqui, ó. Alcance é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ
sobre G. Fazendo um fechamento, então, com vocês de lançamento oblíquo, nós vamos ter o seguinte. O corpo, para ser um lançamento oblíquo, ele tem que sair com a velocidade inclinada. Essa velocidade inclinada vai formar com a horizontal um ângulo θ. Essa velocidade inicial é o V0, o ângulo que ele saiu é θ. Quando ele fizer um movimento, ele vai fazer um movimento parabólico. A velocidade sempre é a reta tangente à trajetória. Essa velocidade se decompõe em Vx e Vy. O Vx nós calculamos ele por V0 vezes cosseno de θ e o Vy V0 vezes seno de θ. No ponto mais alto, ele não tem Vy é zero, mas ele tem Vx, então a velocidade total não é nula, a velocidade total é o Vx, certo? A altura máxima que ele consegue atingir, é só você aplicar a fórmula. A altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é a velocidade que ele saiu, vezes seno ao quadrado de θ, que é o ângulo de tiro. Aí vamos supor, seno de 30 graus é meio. Aí você vai pegar seno de 30 é meio. Aí vai ficar meio vezes meio, porque é seno ao quadrado, dividido por 2g. Aí você tem a altura máxima. Outra fórmula importante é o tempo de subida, que é V0, que é a velocidade que ele saiu, seno de θ sobre g. Suponhamos que θ seja 30 graus. Aí seria seno de 30 é meio. Multiplico a velocidade por meio e divido pela gravidade, que na maior parte dos problemas vai ser 10 se for na Terra. Por último, o alcance, que é importantíssimo, que é velocidade inicial ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Se o meu θ for 30 graus, vai ser seno de 2 vezes 30 graus. 2 vezes 30 graus é 60 graus. Aí seria seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela gravidade. Aí você tem o alcance. Essas três equações resumem o que nós precisamos saber de lançamento oblíquo. O alcance vai ser máximo quando o ângulo de tiro for 45 graus. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser jogar uma coisa muito longe, uma distância longa de você, lance com 45 graus de ângulo, que aí você tem o alcance máximo. Se você lançar com um ângulo maior do que 45, ele sobe muito, mas não atinge uma distância longa. Se você jogar com um ângulo abaixo de 45, ele vai cair muito rápido, então ele não vai conseguir ir muito longe para frente, certo? Então, esse é o resumo final de lançamento oblíquo. Você pode fazer tanto decorando essas fórmulas, como decompondo o movimento em horizontal e vertical. Qualquer uma das duas formas dá certinho, fica a seu critério. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.